Ministro Paulo Portas, há pouco mais de um mês à frente da pasta dos negócios estrangeiros de Portugal, elegeu o Brasil para um dos primeiros encontros bilaterais. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Diplomacia. Eu é que agradeço. O senhor costuma dizer que o Brasil possui uma posição prioritária nas relações com Portugal. Concretamente, o que isso representa? Representa uma verdadeira comunidade de destino. São, evidentemente, dois Estados soberanos. A relação deve ser extremamente pragmática, para além de extremamente amiga. São países que têm interesses em comum extremamente vastos neste momento. Basta ver que politicamente estamos ao mesmo tempo no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Basta ver que economicamente a força que tem quer o investimento português no Brasil, quer o investimento brasileiro em Portugal, em áreas tão diferentes como as comunicações, como as obras públicas, como o gás e o petróleo, a eletricidade, o turismo, a agricultura. Basta ver que Portugal e o Brasil são determinantes para a internacionalização da língua que falamos em comum e, portanto, há uma força comum que liga o Portugal e o Brasil para além e em complemento de uma relação histórica profunda e de uma identidade cultural que é enorme. E de maneira que o sinal que nós quisemos dar, as eleições em Portugal foram há pouco mais de um mês, foi o de que era prioritária, era estruturante a relação com o Brasil. O senhor tem clareza da importância dos meios de comunicação para esse objetivo que o senhor coloca de internacionalizar a língua portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que, apesar de todos os esforços, de todos os acordos e convênios, não existe um canal internacional de língua portuguesa. Existem condições de se mudar essa realidade de uma forma mais rápida? O valor económico da língua é indiscutível. Eu tenho a certeza absoluta disto que lhe vou dizer. Há línguas que nós hoje consideramos relevantes, do ponto de vista cultural, que daqui a umas décadas, provavelmente, terão uma enorme dificuldade de sobreviver globalmente. Há línguas nacionais faladas por centenas de milhões de pessoas, mas que nunca conseguem ser faladas por mais do que aquelas nações. Nesse quadro, o português tem uma enorme possibilidade, porque o português é falado em 4 continentes. Em 2050, haverá 350 milhões de pessoas a falar o português. E, portanto, o português tem condições dinâmicas de crescimento e de divulgação. Assim, os Estados compreendam a importância institucional. Se nós queremos que os países lusófonos representem uma determinada visão do mundo, que é complementar das suas alianças tradicionais, precisamos de valorizar o que os une, em primeiro lugar, que é a língua. Devo dizer que nós estamos a fazer um estudo em Portugal sobre o valor económico da língua. Sem a língua comum, uma série de mercados em termos económicos não existiriam. Eu dou-lhe um exemplo. Televisão, imprensa, publicidade, cinema, no caso lusófono, ou teatro, ensino, mercado livreiro, o turismo, em parte. Há uma série de mercados económicos cujo valor tem uma âncora na língua. E se a língua não for protegida, não for acarinhada, não for bem tratada, obviamente prejudica-se esses mercados. A nossa estimativa provisória é que os mercados que têm a ver com a língua, que dependem direta ou indiretamente da língua, em termos essenciais, representam mais de 15% da riqueza. Mais de 15% do PIB. E, portanto, essa é mais uma razão. Para quem não acreditar culturalmente, e eu começo por acreditar culturalmente na importância do português, que perceba, entra pelos olhos adentro, a importância económica de nós trabalharmos pela internacionalização do português. O senhor visita o Brasil no momento em que a economia portuguesa vive momentos delicados e os analistas apontam que um dos objetivos da sua visita é justamente buscar parcerias com o Brasil. Há quem diga que o senhor veio buscar investimentos na TAM, em estaleiros portugueses. O que o senhor trouxe na sua bagagem e o que o senhor leva do Brasil de volta? É engraçado dizer-se isso porque já é um bom sinal. Porque sabe que eu sou muito pragmático do ponto de vista da diplomacia. Considero que é essencial nos tempos que nós vivemos
fazer boa diplomacia económica, porque as relações internacionais são cada vez mais económicas. O mundo está a mudar todos os dias à nossa frente. E o que é permanente? É que a balança de poder é essencialmente económica. Bom, e nós temos que estar atentos a esse facto. Aliás, o Brasil, que sabe perfeitamente o que custa ter políticas financeiras pouco responsáveis, porque já passou por isso e já pagou as consequências disso. E hoje em dia, a verdade é que da estabilidade da imagem do Brasil, da estabilidade da imagem positiva do Brasil, faz parte ter políticas financeiras responsáveis. Bom, o que aconteceu em Portugal é conhecido, nós tivemos que pedir ajuda externa. Nenhum país pede ajuda externa sem uma certa dor, porque se trata da nossa soberania. Há um risco de Portugal ser a nova Grécia? Não, eu acho... há uma grande diferença entre o caso português e outros. Se Portugal não tivesse pedido ajuda externa, nós teríamos uma situação muito mais difícil, porque podia haver uma ruptura de pagamentos ou uma declaração de insolvência. Essa página está virada. Houve eleições. Portugal tem um governo maioritário, um governo sólido, um governo para 4 anos. Oferece segurança jurídica, segurança institucional. Nós estamos firmemente decididos a cumprir o acordo. Nós queremos que Portugal seja percebido na comunidade internacional como um país que cumpre. Não queremos ser vistos como um país que hesita, que avança e recua, que tem dúvidas, que não quer cumprir. Não. A condição da credibilidade é cumprir. O que é que nós decidimos fazer? Ser meticulosos no cumprimento dos objetivos orçamentais, porque vamos ser avaliados por isso. Depois, antecipar reformas importantes. Reformas na área da concorrência, da justiça, da segurança social, das leis de trabalho e, portanto, para dinamizar o crescimento económico. E, por outro lado, de fazer um processo de privatizações que nós queremos que seja caracterizado pela credibilidade, pela transparência e pelo acesso à informação. O programa de privatizações é um programa amplo, deve interessar mercados importantes. O Brasil é uma economia, alguns dizem emergente, eu acho que já emergiu, extremamente importante no concerto internacional e económico das nações e, portanto, faz todo sentido aprofundar essas parcerias. Ou seja, esta primeira visita foi uma visita para explicar bem qual é a narrativa do Estado português. Sim, nós estamos numa situação difícil, mas sim, estamos absolutamente determinados a ultrapassá-la. O Brasil é hoje o 7º investidor estrangeiro em Portugal. Bruto, mas líquido primeiro. Neste momento, para o senhor considerar que sua visita foi vitoriosa, o senhor gostaria de ter o sinal verde para investimentos da ordem de quanto? Poxa, repare uma coisa, quem decide os investimentos são as empresas, no essencial. Aos governos compete criar um quadro institucional favorável, que o investimento, quando acontece, seja bem tratado, seja bem recebido. Portanto, os Estados devem ser amigos do investimento estrangeiro. E as relações em que duas economias ganham são as únicas que são verdadeiramente positivas. A mesma coisa eu podia dizer-lhe hoje sobre questões ligadas à construção naval. Portugal e o Brasil têm interesses complementares nessa matéria. Os estaleiros portugueses precisam de uma reestruturação. Portugal não deve deixar desaparecer a sua capacidade de construção naval. Uma capacidade tão importante como a construção naval, se deixa desaparecer, depois demora-se décadas a recuperar. Bom, pode ser uma área de interesse complementar, como é evidente. Agora, é preciso que haja não só uma boa vontade mútua, como depois as coisas corram rapidamente. Ou seja, quer dizer, se um investidor quer fazer um investimento, tempo é dinheiro. Tem que aproveitar a oportunidade. E não é só isso, é que tempo é dinheiro. Em economia, às vezes os Estados não compreendem isto bem, mas em economia tempo é dinheiro. E, portanto, que os processos sejam fáceis, que a burocracia seja pequena, que não haja muitos custos de contexto que depois agravem as condições. Bom, tudo isso, aí os Estados podem ajudar e podem ser de extrema utilidade. Na balança comercial entre os dois países, se percebe esse ano, primeiro, uma redução das importações portuguesas de produtos brasileiros, né? Gerando, de um lado, um superávit pró-Portugal, mas demonstrando principalmente uma redução no volume global de comércio. Você acha que a crise interna em Portugal está afetando o comércio bilateral? Pode haver alguns impactos, embora
eu devo dizer o seguinte, se olhar para a balança comercial dos dois países, na área dos bens, Portugal é deficitário. Na área dos serviços, sobretudo porque há uma enorme procura do Brasil como destino turístico, Portugal é superavitário. Bom, eu, em qualquer caso, mais do que o déficit de um lado e o superávit do outro, acho que nós podemos comerciar muito mais. Podemos vender muito mais. E é essencial para um país como Portugal internacionalizar as suas empresas. O que significa saber, entre aspas, vender bem no exterior as nossas empresas, as nossas marcas e os nossos produtos. Nos anos 90, que foi período de crise no Brasil, houve um grande fluxo de brasileiros para Portugal. Hoje as notícias que nós recebemos aqui é que já há filas nos consulados brasileiros de trabalhadores portugueses pedindo visto para vir trabalhar no Brasil. O senhor acha que haverá uma nova maré, uma reversão nesse movimento? Eu ainda vi os dados vi os dados há 2 ou 3 dias. A presença de cidadãos não nacionais em Portugal diminuiu um pouco e isso tem a ver com a questão da crise. E, portanto, é um fenómeno tendencialmente passageiro. Mas, curiosamente, não diminuiu a presença de brasileiros em Portugal. Essa subiu, mesmo em tempo de crise. Quer dizer que a relação entre os dois países tem uma resiliência e uma resistência muito grande, até a fatores mais críticos do ponto de vista económico e de poder de compra. Portanto, o que há é muito importante também saber perceber, do lado do governo português e do lado do governo brasileiro, que há uma nova, se quiser, emigração portuguesa, que é bastante, que tem uma natureza um pouco diferente daquela que era tradicional e que trouxe para o Brasil, como trouxe para os Estados Unidos, como trouxe para a Inglaterra, para a Espanha, uma geração de quadros jovens, mão de obra de quadros dinâmicos, na força da vida, que têm carreiras muito sólidas, que têm formação superior muito significativa e que são uma mais-valia, quer para as empresas brasileiras, quer para a rede dessa marca Portugal que nós queremos desenvolver de uma forma inteligente e de uma forma contemporânea, não é? A próxima reunião dos países da CPLP, a cimeira da CPLP, será aqui no Brasil. O que pode se esperar, o que podemos esperar dessa reunião de concreto nas relações entre os países da lusofonia? Nós podemos, sem desmerecer as nossas alianças, o nosso sistema de alianças, porque Portugal é membro da União Europeia, é membro da Aliança Atlântica, aposta significativamente nas Nações Unidas, por aí fora. Mas, para além disso, há uma coisa que nós temos em comum, que nos dá força em comum e na qual devemos apostar em comum. Depois, a questão da língua é muito importante. E há uma série de políticas em comum que vão sendo desenvolvidas e de modo que eu acho que as cimeiras da CPLP constituem sempre um